A estrada de terra vermelha se estendia sob o sol escaldante de setembro, enquanto Marcelo segurava firme o volante do carro alugado. As árvores secas do interior de Minas Gerais passavam pela janela empoeirada, e o calor era sufocante, mesmo com o vento quente entrando pelos vidros abertos. Fazia 3 semanas que ele não conseguia falar com a mãe por telefone, 3 semanas de ligações caindo na caixa postal e mensagens ignoradas. A angústia crescia em seu peito como uma pedra pesada, difícil de engolir, alimentada pelo silêncio ensurdecedor de sua família em Belo Horizonte. Marcelo havia ligado para a casa de sua irmã, Patrícia, onde Dona Helena deveria estar morando desde que ele se mudará para São Paulo. Quem atendeu foi a cunhada, Fernanda, com uma voz arrastada de desprezo. Ela informou, com uma frieza cortante, que a idosa não estava mais lá. Segundo Fernanda, a rotina estava pesada demais, a casa era pequena e o marido precisava de silêncio para trabalhar. Alegou que Patrícia a levará para um sítio mais tranquilo perto de Conceição do Mato Dentro, mas não soube dar o endereço exato, esquivando-se de qualquer responsabilidade. A negligência era óbvia. Patrícia não atendia as chamadas, o cunhado Roberto ignorava as mensagens e os primos diziam não saber de nada. Diante do descaso, Marcelo não hesitou, pegou o primeiro ônibus na rodoviária do Tietê, em uma viagem de 7 horas, e alugou um carro assim que chegou a Minas. Enquanto dirigia pelas coordenadas vagas que arrancara de Fernanda, ele lembrava da mãe, Dona Helena, uma mulher que nunca reclamava de nada, nem mesmo quando a artrose dificultava seus movimentos mais simples, como pentear o cabelo ou subir degraus. O GPS indicava que ele estava entrando em uma zona rural isolada. Marcelo sentia a garganta apertar a cada quilômetro de terra batida. Ele recordava as conversas telefônicas passadas, quando ouvia a voz irritada da irmã ao fundo, tratando a mãe como um fardo. "Mãe, eu já disse que agora não dá, eu tô ocupada", gritava Patrícia. Marcelo sentia uma culpa dilacerante por ter acreditado que a mãe estava segura, por ter priorizado o trabalho em São Paulo enquanto a mulher que lhe deu a vida era silenciosamente empurrada para a margem da existência. A paisagem mudou drasticamente, revelando o campo seco pela estiagem prolongada. Casas simples e galinhas ciscando na beira da estrada compunham o cenário desolado. Finalmente, ele avistou uma placa torta pregada em um poste de madeira rachado, Sítio Santa Rita. O coração de Marcelo disparou. Ele entrou em uma via ainda mais estreita, onde o capim seco roçava a lataria do carro e buracos profundos obrigavam a reduzir a marcha. Ao longe, uma construção antiga e maltratada surgiu entre as árvores retorcidas do cerrado. A casa de fazenda tinha paredes descascadas, manchadas de mofo e telhas quebradas. Não havia carros, nem movimento, nem vida aparente. Marcelo estacionou perto de um portão de madeira que pendia das dobradiças enferrujadas. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo canto melancólico de um pássaro distante. Ele desceu do carro com as pernas trêmulas, sentindo o peso do medo. Chamou pela mãe, mas sua voz saiu embargada, ecoando pelo terreiro vazio onde apenas latas velhas e um balde com água parada e esverdeada faziam companhia ao abandono. Ao entrar na casa, o cheiro de mofo misturado a algo orgânico e estragado atingiu Marcelo com força. A sala estava mergulhada na escuridão, mobiliada apenas com um sofá encardido e cadeiras quebradas. Não havia sinais de cuidado, comida ou qualquer vestígio de humanidade. Ele caminhou pelo assoalho que rangia sob seus pés, atravessando o corredor fétido. Passou por um banheiro quebrado e um quarto vazio com um colchão rasgado no chão, até parar diante da terceira porta, que estava fechada. Com a mão trêmula, ele girou a maçaneta enferrujada. O que ele encontrou do outro lado foi uma cena de horror e crueldade. O quarto era minúsculo e sufocante, com a janela trancada por fora por uma tábua pregada, impedindo a entrada de ar. O calor ali dentro era desumano. Dona Helena estava deitada em uma cama de solteiro estreita, vestindo uma camisola rasgada e suja. Seu cabelo branco, que sempre fora motivo de orgulho e cuidado, estava agora um emaranhado de nós, suado e colado ao rosto. Ela parecia uma sombra do que um dia fora, consumida pelo descaso daqueles que deveriam protegê-la. "Mãe", ele exclamou, com a voz quase inaudível. Marcelo ajoelhou-se ao lado da cama, tocando o ombro dela com uma delicadeza extrema, temendo que ela pudesse se quebrar.
A idosa se moveu com uma lentidão dolorosa, como se cada centímetro de movimento fosse um sacrifício imenso. Quando ela finalmente conseguiu virar o rosto e abrir os olhos fundos, rodeados por órbitas escuras de cansaço, um pequeno brilho de reconhecimento surgiu em meio àquela devastação. Ela o olhou como se estivesse vendo um milagre no meio do inferno. Marcelo. Você veio mesmo, sussurrou Dona Helena, com uma voz rouca e fraca. As lágrimas de Marcelo transbordaram sem controle enquanto ele a envolvia em um abraço protetor, sentindo os ossos salientes sob a pele fina e ressecada. Naquele momento, a ficha caiu com um peso insuportável. Sua própria família a havia descartado como um objeto velho em um lugar esquecido por Deus. Ele a segurou firme, prometendo silenciosamente que ela nunca mais passaria um segundo sequer sob a guarda daqueles que a abandonaram para morrer no silêncio do sertão. Marcelo permanecia ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão febril da mãe entre as suas, sentindo a pele quente demais contra o toque. As lágrimas escorriam sem trégua, molhando sua camisa enquanto ele contemplava o rosto de Dona Helena, agora transformado pela negligência em algo que mal parecia humano. Mãe, o que fizeram com a senhora? Por que ninguém me avisou? Ele questionava em um sussurro embargado, mas a idosa apenas emitia ruídos roucos por causa da garganta seca, tentando em vão umedecer os lábios rachados com a língua. O cenário ao redor era de um horror indescritível. No chão, uma garrafa PET continha água turva com resíduos flutuando, e um prato de plástico exibia restos de arroz endurecido, escurecido e coberto por moscas que levantavam um voo irritadas. O cheiro de comida estragada misturado ao mofo tornava o ar quase irrespirável. Desesperado, Marcelo correu até o carro para buscar as garrafas de água mineral que havia comprado, sentindo o coração martelar no peito com uma força dolorosa enquanto retornava para socorrê-la. Com extrema delicadeza, ele ajudou a mãe a sentar, apoiando suas costas debilitadas contra a parede descascada. Devagar, mãe. Pequenos goles, ele orientava enquanto ela bebia avidamente, como se cada gota de água limpa lhe devolvesse um fragmento de vida. Ao questioná-la sobre a última vez que havia comido, a confusão de Dona Helena era evidente. Ela não sabia precisar o tempo, mas revelou que Patrícia não aparecia no sítio há pelo menos uma semana, deixando-a entregue à própria sorte naquele isolamento cruel. A raiva de Marcelo subiu pela garganta, densa e quente, ao perceber que a mulher que dedicara a vida para criar os filhos fora descartada como um objeto sem valor. A gente vai sair daqui agora imediatamente, ele afirmou, enquanto a mãe, com uma bondade que o dilacerava, pedia para que ele não brigasse com a irmã, justificando que ela estava cansada e que cuidar de uma idosa dava muito trabalho. Para Marcelo, o cansaço jamais justificaria o abandono criminoso e a falta de humanidade que presenciava. Ao procurar os pertences da mãe, ele encontrou apenas um saco plástico de supermercado contendo roupas gastas, um sabonete usado e uma escova de cabelo. No fundo do saco, uma foto emoldurada de Marcelo e Patrícia quando crianças, sorrindo na antiga casa, revelava que, mesmo esquecida, Dona Helena ainda guardava o amor pelos filhos. Aquela imagem foi o golpe final em seu coração, reforçando a urgência de tirá-la daquele antro de sofrimento e levá-la para um hospital onde recebesse a dignidade que merecia. A tentativa de colocá-la de pé revelou a gravidade da situação. Dona Helena mal pesava 40 quilos e tremia de dor por causa da artrose não tratada. Patrícia havia parado de comprar os remédios, alegando que eram caros demais. Marcelo sentiu o peso da mãe em seus braços, uma leveza assustadora que denunciava a inanição prolongada. Cada passo pelo corredor mal cheiroso e pela sala empoeirada era um esforço hercúleo para a idosa, que fechou os olhos ao ser atingida pela luz do sol após tanto tempo confinada. Após acomodá-la com cuidado no banco de trás do carro, Marcelo trancou a casa de fazenda com um ódio profundo, jogando a chave e o saco de roupas no porta-malas. Ele arrancou pela estrada de terra, levantando uma cortina de poeira vermelha, sem olhar para trás nem por um segundo. Pelo retrovisor, observava o rosto pálido da mãe encostado no vidro, enquanto prometia que tudo ficaria bem, embora o silêncio e a respiração irregular dela o deixassem em estado de alerta máximo. Quando o carro finalmente alcançou o asfalto da rodovia, o celular de Marcelo tocou, exibindo o nome de Patrícia. Ele atendeu no viva voz, sentindo o sangue ferver. A irmã falava com um tom de aborrecimento, questionando o que ele estava fazendo no sítio.
Eu estou salvando nossa mãe, Patrícia. Ele gritou, descrevendo o estado deplorável em que a encontrara. A resposta da irmã foi uma tentativa cínica de minimizar a situação, alegando que pretendia levar mantimentos no dia seguinte. Amanhã. Faz uma semana que você não aparece lá. A mãe está desnutrida, desidratada e trancada em um quarto que parece um chiqueiro, rebateu Marcelo, com a voz carregada de fúria. Patrícia tentou se justificar citando problemas domésticos, doenças do marido e provas escolares dos filhos, como se essas trivialidades pudessem justificar a sentença de morte lenta que impusera a própria mãe. Para ela, a idosa estava bem cuidada, uma mentira que Marcelo não estava disposto a aceitar. O diálogo cortante pelo viva voz revelava o abismo moral entre os dois irmãos. Enquanto Marcelo acelerava em direção ao socorro médico, Patrícia continuava a insistir que não havia necessidade de exagero. No entanto, o estado de Dona Helena, desfalecida no banco de trás, era prova irrefutável de um crime familiar. Marcelo desligou o telefone decidido a nunca mais permitir que a crueldade da irmã tocasse a vida de sua mãe, focando apenas na jornada de recuperação que começaria assim que cruzassem o portão do hospital. A voz de Patrícia tornou-se ríspida e defensiva ao telefone, despejando sobre Marcelo uma enxurrada de justificativas cruéis. E o que você queria que eu fizesse? Ela não podia mais ficar na minha casa. Estava impossível, atrapalhando a rotina toda, gritava ela, alegando que o marido perderá a privacidade e os filhos o quarto. Patrícia acusou o irmão de viver uma vida perfeita em São Paulo, aparecendo apenas no Natal para postar fotos em redes sociais, enquanto ela lidava sozinha com o fardo diário dos cuidados. Marcelo, ouvindo aquilo enquanto olhava para a mãe imóvel no banco de trás, sentiu o peso da negligência familiar se transformar em uma barreira intransponível entre os dois. Isso acaba agora, Patrícia. Sentenciou Marcelo antes de desligar o aparelho, recusando-se a ouvir mais desculpas. Suas mãos suavam e tremiam no volante, o coração batendo em um ritmo descompassado que misturava fúria e uma tristeza profunda. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu que Dona Helena estava acordada, observando a paisagem com olhos marejados. Ele pediu perdão por ela ter ouvido aquela discussão tão dolorosa, mas a idosa, com uma sabedoria resignada, respondeu que já sentia distância entre os filhos há muito tempo. Marcelo prometeu que, a partir daquele momento, sua única prioridade seria a saúde dela. 40 minutos depois, eles chegaram ao Hospital Municipal de Conceição do Mato Dentro. Marcelo praticamente carregou Dona Helena até a recepção, onde o estado visível de desnutrição e desidratação da idosa fez com que o atendimento fosse imediato. Uma recepcionista atenta acionou a equipe de emergência, e em poucos instantes uma enfermeira trouxe uma cadeira de rodas. Marcelo a acompanhou até a sala de avaliação, recusando-se a soltar sua mão enquanto os aparelhos monitoravam sinais vitais alarmantes, pressão perigosamente baixa, temperatura elevada e oxigenação no limite mínimo. O Dr. Felipe, um médico jovem e compenetrado, assumiu o caso prontamente. Após examinar Dona Helena, ele confirmou o que Marcelo mais temia: ela estava em um estado de desnutrição proteico-calórica severa, tendo perdido cerca de 20 quilos. Ela chegou a tempo, mas mais alguns dias sem tratamento e o quadro seria irreversível, explicou o médico, ordenando internação imediata para hidratação venosa e reposição de eletrólitos. Marcelo sentiu os joelhos fraquejarem de alívio ao saber que, apesar de tudo, sua mãe teria uma chance de se recuperar dos maus tratos sofridos no sítio. Enquanto esperava na sala de espera, Marcelo não conseguia ficar parado. O café da máquina parecia amargo como sua própria culpa, e cada minuto que passava era uma eternidade de reflexão. Quando o médico retornou com os exames detalhados, o relatório era desolador. Além da desidratação que causará insuficiência renal aguda, Dona Helena apresentava anemia profunda, carência de quase todas as vitaminas essenciais e escaras iniciais nas costas, feridas causadas por passar dias na mesma posição, sem qualquer higiene ou mobilidade básica. A revelação de que a artrose de Dona Helena não era tratada há semanas explicava os gemidos de dor que Marcelo ouvirá ao ajudá-la a caminhar. O Dr. Felipe foi enfático ao dizer que, como médico, tinha a obrigação legal de denunciar o caso às autoridades por se tratar de negligência prolongada. Marcelo não hesitou em apoiar a medida, afirmando que quem fizer aquilo precisava responder legalmente.
Ele estava disposto a enfrentar a própria irmã na justiça para garantir que a mãe jamais voltasse a ser tratada como um fardo descartável ou um animal em um chiqueiro. Eu vou cuidar dela, não importa o que custe, garantiu Marcelo ao médico, ciente de que a recuperação exigiria fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados geriátricos intensivos. O doutor Felipe, em um gesto de solidariedade, comentou que Dona Helena tinha sorte, pois muitos idosos em situações semelhantes nunca eram encontrados a tempo. Aquela frase ecoou na mente de Marcelo como um soco no estômago, fazendo-o pensar na fragilidade da vida e na crueldade silenciosa que ocorre em lugares isolados, onde o abandono é camuflado pelo silêncio. Autorizado a visitá-la no quarto 12, Marcelo caminhou pelos corredores de cheiro forte de desinfetante até encontrar a enfermaria. O hospital era simples, com paredes descascadas e luzes fluorescentes, mas a limpeza do local trazia um contraste reconfortante com a sujeira do sítio onde ela fora deixada. Dona Helena estava deitada no primeiro leito à esquerda, ligada ao soro que gotejava lentamente, sua respiração finalmente parecia mais tranquila sob o efeito das medicações. O rosto pálido começava a ganhar uma tonalidade menos cinzenta sob a luz suave da tarde. Sentado em uma cadeira de plástico dura, Marcelo segurou a mão frágil da mãe, sentindo cada osso proeminente sob a pele fina. As lágrimas, que ele tentará segurar durante todo o dia, caíram silenciosas sobre os lençóis brancos do hospital. Ele sentiu uma mistura de gratidão por tê-la encontrado e um remorso lancinante por ter confiado cegamente na irmã durante os últimos 5 anos. Desculpa, mãe. Desculpa por ter demorado tanto, sussurrou ele, sabendo que as palavras eram insuficientes para apagar as semanas de solidão e sede que ela enfrentará. Enquanto o soro trabalhava para restaurar o corpo debilitado de Dona Helena, Marcelo começou a planejar o futuro. Ele sabia que a vida em São Paulo precisaria mudar drasticamente ou que ele precisaria se mudar de volta para Minas. O importante era que o ciclo de abandono fora quebrado. Ele permaneceria ali, naquela cadeira desconfortável, até que ela acordasse e visse que o filho que ela tanto amava não era apenas uma foto de rede social, mas uma presença real, pronta para protegê-la de qualquer novo abandono que a vida pudesse tentar impor. Marcelo permaneceu ao lado do leito, sentindo o peso do remorso esmagar seu peito como se fosse feito de chumbo. Eu devia ter percebido, devia ter insistido mais nas ligações, devia ter vindo visitar mais vezes, pensava ele, enquanto a escuridão da noite começava a tomar conta da enfermaria. Ele se deu conta de que havia escolhido ignorar os sinais de que algo estava errado, preferindo a conveniência de sua rotina em São Paulo ao confronto com a realidade penosa da negligência de sua irmã. Agora, segurando a mão ossuda de Dona Helena, ele sabia que não poderia mais fugir da responsabilidade que o aguardava. O silêncio do hospital era quebrado apenas pelos ruídos suaves de outras pacientes e pelo gotejar constante do soro. Marcelo começou a mentalizar uma lista exaustiva de tarefas: ligar para o trabalho, explicar a emergência ao chefe, buscar um apartamento em Belo Horizonte e contratar uma equipe de especialistas, de fisioterapeutas a cuidadores. A montanha de providências era assustadora, mas, ao olhar para o rosto fragilizado da mãe, ele compreendeu que não havia outra escolha. Ela merecia cada esforço, cada centavo e cada minuto de sua dedicação para recuperar a dignidade que lhe fora roubada. Por volta das 8 da noite, a ronda noturna tentou interromper sua vigília. Senhor, o horário de visita já acabou faz tempo. Vai precisar ir embora, disse a enfermeira com olhos cansados. Marcelo implorou por mais alguns minutos, explicando que viera de longe e não tinha para onde ir sensibilizada. Ela concedeu uma trégua até às 10 horas. Ele aproveitou cada segundo daquele tempo extra para observar a respiração agora regular de Dona Helena, agradecendo aos céus por ter chegado a tempo de evitar o pior, antes de beijar a testa da mãe e prometer voltar ao amanhecer. Ao sair do hospital, o ar fresco da noite mineira contrastou com o ambiente abafado da ala médica. Marcelo sentou-se no carro, exausto, e buscou uma pousada simples nas proximidades para passar a noite. Após um banho demorado que lavou parte da tensão, ele ligou para seu chefe, Carlos Eduardo. Para seu imenso alívio, a resposta foi de total apoio: não precisa nem falar em produtividade. Agora é sua mãe. Fica o tempo que precisar.
Com o respaldo profissional garantido, ele tentou ligar para Patrícia, mas suas chamadas foram ignoradas, restando apenas o envio de uma mensagem curta informando o estado clínico da mãe. O sono não veio facilmente, a imagem do quarto imundo do sítio repetia-se em sua mente como um filme de terror em loop. Marcelo pegou o notebook e mergulhou em pesquisas sobre nutrição geriátrica, tratamentos para artrose e móveis mobiliados. Eram quase 2 da manhã quando ele finalmente fechou a tela, tendo traçado um plano de ação detalhado para os próximos meses. Ele não estava apenas buscando um lugar para morar, mas construindo uma fortaleza de cuidados que impediria que Dona Helena sofresse qualquer nova forma de abandono ou descaso. Marcelo acordou às 5:30 da manhã, movido por uma urgência que não sentia há anos. Após um café da manhã apressado, ele retornou ao hospital antes mesmo do início oficial das visitas. Ao entrar na enfermaria, encontrou Dona Helena acordada, tomando um caldo ralo. Os olhos dela brilharam ao vê-lo. "Marcelo, você voltou?" perguntou ela com uma voz carregada de esperança. Ele confirmou com um beijo e uma promessa solene: "A senhora nunca mais vai ficar trancada em lugar nenhum. Eu prometo." Naquele momento, o vínculo entre eles parecia mais forte do que nunca. Uma auxiliar de enfermagem entrou para aplicar o soro com vitaminas e antibióticos, explicando que Dona Helena precisava reforçar o organismo. Marcelo aproveitou para contar à mãe sobre seus planos de alugar um apartamento em Belo Horizonte e contratar profissionais para ajudá-la. "Marcelo, isso tudo é muito caro. Você não pode gastar seu dinheiro todo comigo", protestou ela, com a humildade de sempre. Ele apenas sorriu, rebatendo que a teimosia era uma herança dela e que não aceitaria discussões sobre o assunto, priorizando o bem-estar dela acima de qualquer economia. A conversa foi interrompida pela chegada da doutora Andréia, a médica responsável pelo plantão diurno. Ela chamou Marcelo ao corredor para discutir os novos exames e sua expressão era grave. Além da desnutrição e desidratação, ela está com início de pneumonia no pulmão direito, revelou a médica. A causa provável era o longo período em que a idosa ficará deitada em posição inadequada no sítio, sem movimentação. Marcelo sentiu um aperto no peito ao ouvir que o abandono havia causado danos físicos tão profundos e diversificados em um curto espaço de tempo. A médica continuou o relatório detalhando uma leve arritmia cardíaca, fruto do desequilíbrio de eletrólitos no sangue. "O corpo de um idoso se deteriora muito rápido sem cuidados básicos", explicou a doutora Andréia, ressaltando que a recuperação levaria meses de dedicação constante. Marcelo reafirmou seu compromisso absoluto, garantindo que nada faltaria à sua mãe. A médica, em um gesto maternal, tocou seu ombro e comentou que Dona Helena passará a manhã elogiando o filho, chamando-o de bom filho, o que fez as lágrimas de Marcelo arderem nos olhos. Ao voltarem para a enfermaria, Marcelo olhou para Dona Helena com uma nova determinação. Ele sabia que o caminho para a cura seria longo e tortuoso, mas estava disposto a enfrentar cada obstáculo. A pneumonia e a arritmia eram apenas as cicatrizes visíveis de um período de sombras, mas a presença constante dele ali era o primeiro passo para a luz. Ele sentou-se novamente ao lado dela, ciente de que, desta vez, não deixaria que nenhuma distância, física ou emocional, permitisse que o abandono voltasse a rondar a vida de sua mãe. O resto da manhã passou devagar, com Marcelo ao lado da mãe em um silêncio confortável que dizia mais do que 1000 palavras. Ao meio-dia, ele a viu comer com vontade a sopa rala do hospital, um sinal de que a vida estava retornando àquele corpo cansado. "Tá gostoso?" ele perguntou sorrindo, recebendo uma piada de Dona Helena sobre como, após dias de fome, até pedra seria saborosa. Às 2 da tarde, Marcelo precisou sair para resolver as questões práticas. Após visitar 3 imóveis, encontrou o lugar perfeito, um apartamento com elevador e portaria a apenas 10 minutos do hospital. Ele fechou o negócio na hora, pagando adiantado e mergulhando em uma maratona de compras para garantir que nada faltasse no novo lar. Comprou lençóis macios, toalhas novas e abasteceu a despensa com o que havia de melhor. Durante os 2 dias seguintes, dividiu-se entre os cuidados no hospital e a montagem do quarto da mãe, onde colocou a foto emoldurada dos filhos na mesinha de cabeceira. No terceiro dia, enquanto finalizava os detalhes, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Patrícia com os olhos vermelhos e inchados, transparecendo uma noite de pranto.
Posso entrar? Perguntou ela com voz baixa. Marcelo abriu espaço em silêncio, permitindo que a irmã observasse o ambiente acolhedor que ele preparara. Patrícia sentou-se no sofá, parecendo incapaz de sustentar o próprio peso, e começou um desabafo carregado de dor. Ela explicou que, no início, tentou cuidar da mãe, mas a piora da artrose transformou a rotina em um pesadelo logístico de banhos demorados, alimentação especial e noites em claro. O cansaço físico e as cobranças constantes do marido, Roberto, criaram um clima de guerra dentro de sua própria casa. A irmã narrou como o desespero a levou a acreditar nas promessas de um retiro para idosos barato, indicado por uma conhecida. Eu achei que era temporário, só até eu me reorganizar, justificou ela entre soluços. Contudo, a crise financeira com a perda do emprego de Roberto e a doença dele a fizeram perder o controle da situação. As visitas ao sítio tornaram-se escassas, e a responsável pelo lugar desapareceu, deixando Dona Helena em um vácuo de abandono. Patrícia admitiu que não tinha justificativa, mas que agira por estar no limite de suas forças mentais. Marcelo ouviu tudo e sentiu a raiva se dissolver em uma triste compreensão. Ele sentou-se ao lado da irmã e pontuou que ela deveria ter pedido ajuda, ao que ela rebateu: eu tentei ligar, mas você sempre estava ocupado com suas reuniões em São Paulo. A percepção de que ambos falharam, ela pela omissão desesperada e ele pela ausência confortável, pairou sobre a sala. Não é obrigação só sua, é nossa, ele admitiu, reconhecendo que seu distanciamento também contribuiu para que o cenário chegasse àquele ponto crítico de desumanidade. Ele detalhou os planos para o futuro, garantindo que cuidaria de Dona Helena em Belo Horizonte com o auxílio de profissionais, enquanto Patrícia deveria se encarregar do suporte emocional. Você precisa estar presente, levar os meninos, mostrar que ela é amada, instruiu Marcelo. O abraço que trocaram em seguida foi um amálgama de culpa, arrependimento e a promessa de uma segunda chance. Patrícia, embora hesitante e temerosa do julgamento da mãe, concordou em ir ao hospital imediatamente para enfrentar as consequências de seus atos. No caminho para o hospital, o silêncio imperou entre os irmãos. Ao entrarem na enfermaria, encontraram Dona Helena fazendo crochê, um passatempo simples que lhe fora dado pelas enfermeiras. A surpresa nos olhos da idosa ao ver os dois filhos juntos foi imediata. Patrícia, é você? Perguntou ela. A filha aproximou-se devagar, com a voz trêmula, caindo de joelhos ao lado do leito hospitalar. A imagem da mãe debilitada naquele lençol limpo era um contraste doloroso com o ambiente em que fora deixada semanas atrás. Mãe, eu não sei nem como começar a pedir desculpa, iniciou Patrícia, soluçando abertamente. Ela confessou o abandono, a fome e o descaso, admitindo que sua negligência poderia ter sido fatal. A idosa, no entanto, não demonstrou rancor, sua mão enrugada buscou o rosto da filha em um gesto de perdão silencioso. Marcelo observava a cena, entendendo que a cura física de Dona Helena caminharia junto com a reconstrução dos laços despedaçados daquela família que, por muito pouco, não se perderá para sempre no egoísmo e no cansaço. Você não precisa pedir desculpas, minha filha. Eu sabia que estava difícil para você, sussurrou Dona Helena, demonstrando uma generosidade que cortava o coração de Patrícia ainda mais profundamente. A mãe explicou que entendia o peso da rotina e o estresse que sua presença causava, mas Patrícia insistiu que nada justificava o que fizera. Marcelo interveio gentilmente, reforçando que o foco agora deveria ser a recuperação e a nova vida que estava sendo organizada, garantindo que o erro do passado serviria como uma lição amarga que jamais seria repetida. A tarde terminou com os três unidos naquele pequeno quarto de hospital, traçando planos para a alta que ocorreria em breve. A pneumonia estava cedendo, e o apartamento novo aguardava Dona Helena com o conforto que ela nunca deveria ter perdido. Marcelo sentiu que, embora a cicatriz do abandono fosse eterna, a proteção que ele agora oferecia seria o bálsamo necessário. A família, marcada pela terra vermelha do sítio e pela poeira da negligência, finalmente começava a se limpar, pronta para um recomeço baseado na verdade e no apoio mútuo. Dona Helena acariciou o rosto da filha com a mão livre, em um gesto de perdão que valia mais do que 1000 palavras. Minha filha, eu sei que você estava sofrendo também. Eu via o cansaço no seu rosto e me sentia um peso na sua vida, sussurrou a idosa, tentando aliviar o fardo da culpa que Patrícia carregava.
A filha, chorando como uma criança, admitiu que o desespero a cegara, mas a mãe, com a sabedoria de quem já viveu muito, sentenciou que o passado não podia ser mudado, apenas usado como lição. Marcelo observava a cena em silêncio, sentindo o peito apertar ao ver a família, finalmente, começar a cicatrizar suas feridas mais profundas. Mãe, quando a senhora tiver alta, vai morar em um apartamento que o Marcelo alugou. A gente vai ser família de novo, de verdade, anunciou Patrícia, limpando as lágrimas. Dona Helena sorriu com uma sinceridade que há muito não se via, afirmando que ter os dois filhos juntos era tudo o que ela mais desejava no mundo. Nas horas que se seguiram, mágoas antigas foram expostas. Patrícia falou sobre o desemprego do marido e as brigas constantes, enquanto Marcelo confessou que o trabalho em São Paulo fora sua fuga para não encarar os problemas familiares. Ali, naquela enfermaria, o diálogo honesto serviu como o primeiro tijolo da reconstrução. 2 dias depois, a alta hospitalar finalmente aconteceu. Marcelo ouviu cada recomendação da doutora Andréia, guardou as receitas e levou a mãe para o novo lar. No trajeto, Dona Helena olhava pela janela encantada com o movimento da cidade, algo que ela acreditava nunca mais ver. Ao entrar no apartamento, ela tocou nos lençóis macios e viu as roupas novas, perguntando com incredulidade se tudo aquilo era para ela. A senhora merece o melhor. Aqui a senhora está em casa e segura, afirmou Marcelo, abraçando-a no quarto que fora preparado com tanto zelo e carinho. A primeira tarde no apartamento foi marcada pelo reencontro com os netos, Lucas e Maria Eduarda, que trouxeram a alegria vibrante da infância para o ambiente. Roberto também apareceu, oferecendo desculpas desajeitadas que foram aceitas com elegância e sem rancor por Dona Helena. Todos comeram juntos em uma mesa simples, mas repleta de um significado novo. Era a reconexão de laços que quase haviam se rompido. Quando a noite caiu e o silêncio retornou, Dona Helena agradeceu ao filho por tê-la salvado, literalmente, de um destino cruel, ao que Marcelo respondeu que apenas retribuía o cuidado que receberá a vida inteira. As semanas seguintes trouxeram uma rotina de cura e progresso. Enquanto Marcelo trabalhava remotamente na sala, Dona Helena se dedicava ao crochê e à leitura. 3 vezes por semana, a fisioterapeuta Júlia ajudava a idosa a recuperar a força nas pernas e o equilíbrio perdido. Com uma alimentação rica em nutrientes e os remédios administrados religiosamente, as bochechas de Dona Helena ganharam cor e a pele recuperou o viço. O organizador de comprimidos que Marcelo preenchia todos os domingos simbolizava o novo zelo que agora rege a vida daquela família. Patrícia cumpriu sua parte, visitando a mãe frequentemente e trazendo refeições preparadas por ela. Os domingos tornaram-se o ponto alto da semana, com todos reunidos em volta da mesa para celebrar a vida. 3 meses após deixar o hospital, Dona Helena estava irreconhecível, radiante e participativa. Certo dia, ela anunciou que queria voltar para a cozinha. Apesar do receio inicial de Marcelo, ela insistiu na necessidade de se sentir útil juntos. Prepararam um frango com quiabo, cujo aroma invadiu a casa e resgatou memórias preciosas dos tempos em que o pai ainda era vivo. O almoço de frango com quiabo reuniu a família completa mais uma vez. Roberto, agora com um emprego novo e a tensão financeira aliviada, conversava animado e fazia piadas, mostrando-se um homem transformado pela nova fase. Dona Helena exibia um orgulho legítimo ao ver que seus dotes culinários ainda estavam intactos, provando que a idade não lhe tirara o talento. Após a refeição, enquanto as crianças se divertiam, Patrícia e Marcelo ficaram sozinhos na cozinha, onde uma última e reveladora conversa estava prestes a acontecer sobre os sentimentos que os afastaram. Sabe, Marcelo, eu tinha muito ciúme de você. Achava que você era o preferido por ser mais carinhoso, confessou Patrícia enquanto secava a louça. Ela explicou que esse sentimento a fizera criar uma casca de rigidez, tratando o cuidado com a mãe como uma obrigação árdua em vez de um gesto de amor. A partida de Marcelo para São Paulo apenas agravara essa sensação de isolamento, levando-a ao esgotamento que culminou na decisão desastrosa do sítio. Marcelo ouviu a irmã com empatia, entendendo que a dor dela também era real, embora tivesse se manifestado de forma errada. Eu percebi nestes últimos meses que também a amo muito. Tinha deixado a raiva cobrir o amor, mas ele sempre esteve lá, continuou Patrícia, olhando para a sala onde a mãe brincava com os netos.
A visão de Dona Helena viva e saudável era o lembrete diário do que ela quase perderá para sempre por causa de seu próprio desespero. Marcelo concordou, reafirmando que a culpa era compartilhada, mas que a segunda chance que haviam recebido não seria desperdiçada. A família não havia desistido de si mesma e, no fim, o amor prevalecera sobre a negligência. A história que começou em uma estrada de terra vermelha e poeirenta sob o sol de setembro terminava agora em uma sala iluminada pelo afeto e pela redenção. Marcelo, o filho que não desistira, Patrícia, a filha que aprenderá o valor do perdão, e Dona Helena, a mãe que era o alicerce de tudo, estavam finalmente em paz. A poeira do abandono fora lavada pelas lágrimas e pelo cuidado diário, deixando em seu lugar uma união renovada. A gente não perdeu ela, Patrícia, concluiu Marcelo, fechando o ciclo de dor e abrindo um futuro onde o descaso jamais teria lugar novamente. Patrícia olhou para o irmão com os olhos marejados de gratidão, reconhecendo que a vida da mãe e a união da família só foram preservadas por causa daquela intervenção desesperada na estrada de terra. Obrigada, Marcelo, por tudo, por salvar ela e por salvar a gente, sussurrou ela, antes de um abraço que selou a paz entre os dois. Naquela noite, sentada no sofá com o filho, Dona Helena fez uma confissão que o dilacerou. Nos dias de abandono no sítio, ela orava para morrer, sentindo-se um peso inútil e sem dignidade. Contudo, a chegada de Marcelo como um anjo a fez agradecer a Deus por não ter atendido aquele pedido desesperado, renovando nela o desejo de presenciar momentos de felicidade familiar. Com o passar dos meses, a transformação de Dona Helena tornou-se vibrante, ela recuperou a autoestima e a autonomia, integrando-se a um grupo de terceira idade na igreja do bairro. Quando ela pediu permissão para viajar em uma excursão para Ouro Preto com as amigas, Marcelo percebeu que aquela mulher apagada e sem esperança do sítio não existia mais. Claro que pode ir, mãe. A senhora não precisa pedir permissão. Se quer ir, vá e se divirta, incentivou ele, percebendo que a vitalidade dela também o transformava, tornando-o um homem mais calmo, presente e consciente de suas verdadeiras prioridades. Marcelo também encontrou espaço para o amor ao conhecer Laura, uma professora de literatura que frequentava a mesma cafeteria onde ele costumava trabalhar. O relacionamento cresceu de forma sólida e natural, e a integração de Laura na rotina da família foi perfeita, especialmente pela conexão imediata que ela estabeleceu com Dona Helena. Laura trazia livros, ouvia as histórias da idosa e participava ativamente dos almoços dominicais, compreendendo que o cuidado de Marcelo com a mãe não era um obstáculo, mas uma prova do caráter nobre do homem que ela escolhera amar. Em uma tarde de sábado, Dona Helena surpreendeu o filho com um pedido carregado de simbolismo. Ela desejava visitar a casa antiga em Contagem pela última vez. Marcelo hesitou, temendo que o mofo e o abandono do imóvel trouxessem memórias dolorosas, mas ela insistiu na necessidade de fazer as pazes com o passado. Ao chegarem à residência de portão azul desbotado, caminharam por cada cômodo empoeirado enquanto ela revelava segredos familiares e histórias de juventude, transformando o local, que antes parecia um fantasma, em um repositório de lembranças afetuosas. Sabe, filho, eu percebo agora que essa casa é só um lugar físico. As memórias boas estão no coração, não nas paredes, afirmou Dona Helena, sentada na antiga cama de casal. Com uma serenidade libertadora, ela deu sua bênção para que Marcelo vendesse o imóvel sem culpa, declarando que era hora de deixar o passado ir para que o presente pudesse ser vivido plenamente. Quando saíram e ele trancou a porta pela última vez, o aceno leve da mãe para a fachada foi o encerramento de um ciclo de dor, permitindo que ambos seguissem em frente sem os grilhões do que já fora. 5 meses depois, a venda da casa de Contagem foi concretizada para um jovem casal, e Dona Helena decidiu dividir o valor igualmente entre Marcelo e Patrícia. Apesar dos protestos iniciais do filho, ela foi irredutível ao dizer que o dinheiro deveria servir para o futuro deles, pois ela já possuía tudo o que precisava: saúde, teto e o amor dos filhos. Se eu precisar de algo, vocês me ajudam. É para isso que existe família, sentenciou ela, reafirmando que a segurança financeira era secundária à rede de apoio emocional que haviam reconstruído com tanto esforço. Com sua parte do dinheiro, Marcelo decidiu dar um passo audacioso e com propósito, fundou a Helena Tech, uma consultoria de tecnologia voltada para acessibilidade e soluções para a terceira idade.
Inspirado pela jornada de recuperação da mãe, ele desenvolveu aplicativos de monitoramento, sistemas de alerta contra quedas e interfaces simplificadas para idosos. Quando contou a Dona Helena sobre o nome da empresa, ela chorou de emoção ao saber que sua luta pessoal agora inspiraria ferramentas para ajudar outras famílias a não passarem pelo que eles enfrentaram. Os primeiros meses da empresa foram desafiadores, mas a persistência de Marcelo e o apoio constante de Laura garantiram que o negócio prosperasse. Em menos de um ano, a Helena Tech já estava no azul, atendendo clínicas geriátricas e famílias que buscavam modernizar o cuidado com seus entes queridos. Patrícia, por sua vez, utilizou sua parte do dinheiro para quitar as dívidas que sufocavam seu casamento e investiu em um curso profissionalizante de confeitaria, canalizando sua energia para uma paixão que sempre deixará de lado em meio ao caos da vida doméstica. A nova dinâmica familiar permitiu que Patrícia e Marcelo tivessem uma conversa franca e redentora durante o preparo de um almoço. Ela confessou que, durante anos, sentirá um ciúme silencioso de Marcelo, acreditando que ele era o preferido da mãe, o que a levará a criar uma casca de frieza. Eu percebi que o cansaço e a raiva tinham coberto meu amor, mas ele sempre esteve lá, admitiu ela, emocionada ao ver Dona Helena brincando com os netos na sala. Marcelo aceitou a confissão com humildade, reconhecendo que a falha fora coletiva, mas que a superação era um mérito de todos. A história que começou em um cenário de negligência e desespero culminou em uma celebração de vida e propósito. A família Rodrigues não apenas sobreviveu ao abandono, mas se reinventou através do perdão e da ação prática. Dona Helena, agora uma cozinheira orgulhosa e viajante entusiasmada, tornou-se o centro de um ecossistema de afeto onde o descaso não tinha mais entrada. Marcelo olhava para o futuro com a certeza de que a maior tecnologia que já operara fora o amor incondicional, a única ferramenta capaz de resgatar uma vida das sombras e devolvê-la à luz do sol. Patrícia descobriu que possuía um talento natural para a confeitaria, começando com encomendas simples feitas em sua própria cozinha. O sucesso foi meteórico. Em 6 meses, formalizou seu pequeno negócio e, em um ano, abriu a microconfeitaria Doces da Pet, que logo se tornou referência na região. Durante um dos tradicionais almoços de domingo, ela comentou entre risos: "Olha, gente. Mãe, você vendeu a casa e virou cupido de empreendedores." Dona Helena, orgulhosa, respondeu que apenas deu o empurrão inicial, mas que o trabalho duro e a lição de que é possível recomeçar aos 73 anos vieram da força de vontade de todos eles. Apesar do sucesso familiar, Marcelo sentia que precisava enfrentar um último fantasma, o sítio onde encontrar a mãe em condições desumanas. Sem avisar ninguém, ele dirigiu pela estrada de terra vermelha e cruzou o portão quebrado, entrando na casa mofada uma última vez. Ao pisar naquele quarto escuro e olhar para a cama onde Dona Helena definhava meses atrás, ele não sentiu pavor, mas uma paz profunda. "Obrigado por eu ter chegado a tempo. Obrigado pela segunda chance", sussurrou ele em voz alta, deixando que as últimas lágrimas de raiva fossem lavadas pelo alívio de saber que aquele capítulo terrível estava oficialmente encerrado. Um ano inteiro se passou, e a cura de Dona Helena era completa, tanto física quanto emocionalmente. Ela agora vivia em um apartamento próprio, comprado por Marcelo como presente, onde exercia sua total autonomia cozinhando, pintando aquarelas e participando de grupos comunitários. A amizade com a cuidadora, Dona Geralda, transformou-se em companheirismo genuíno. "Besteira, Geralda, você é minha amiga agora, vem aqui para conversar, não só para trabalhar", dizia ela, provando que sua rede de afetos só crescia enquanto a solidão do passado ficava para trás. A relação entre Marcelo e Patrícia também floresceu, evoluindo para uma amizade adulta baseada no respeito e no apoio mútuo. Os almoços dominicais tornaram-se sagrados, revezando-se entre as casas da família, incluindo o lar que Marcelo agora dividia com Laura. Os netos, Lucas e Maria Eduarda, passavam horas com a avó, criando novas memórias que compensavam cada segundo de ausência anterior. A casa de Dona Helena estava sempre cheia de risadas, cheiro de comida boa e uma energia de renovação que parecia contagiar todos que cruzavam aquela porta. Em um domingo de dezembro, durante um churrasco, Dona Helena pediu a atenção de todos para um anúncio emocionante. "Este foi o melhor ano da minha vida", declarou ela, surpreendendo os filhos. Ela explicou que, apesar de quase ter perdido tudo no abandono,
o sofrimento a ensinou o verdadeiro valor das pessoas presentes e do amor real. A gratidão dela transbordava, especialmente para Marcelo, a quem ela acreditava sua segunda chance. O abraço coletivo que se seguiu, entre lágrimas e sorrisos, selou a certeza de que a união daquela família era agora inquebrável. Naquela noite, após os convidados partirem, Marcelo e a mãe conversaram na varanda sob as luzes da cidade. Dona Helena reiterou seu agradecimento, lembrando que ele não salvara apenas a vida dela, mas também a de Patrícia, que se afundava em culpa. Não foi sacrifício, foi escolha. E a melhor escolha que eu já fiz, respondeu Marcelo, segurando a mão da mãe. Ele percebeu que, ao resgatá-la, ele também se resgatara da vida vazia e sem propósito que levava em São Paulo, encontrando em Belo Horizonte um novo sentido para sua existência e carreira. 2 anos após o incidente no sítio, a vida estabeleceu-se em um equilíbrio perfeito. Marcelo sentou-se no sofá com a mãe para organizar um álbum de fotos físico, atendendo ao desejo dela de ter as fotos para tocar. Eles mergulharam em registros de todas as épocas, desde imagens em preto e branco do casamento dela até fotos coloridas dos anos 80. Olha, seu pai estava tão nervoso que tropeçou na hora de entrar na igreja, relembrou ela rindo, compartilhando histórias inéditas que humanizavam ainda mais a memória do patriarca da família para o filho. O sucesso da Helena Tech permitiu que Marcelo expandisse seu impacto social, desenvolvendo ferramentas que ajudavam outros idosos a manterem sua independência com segurança. Ele sentia que cada cliente atendido era uma forma de honrar a jornada de sua mãe. Ao mesmo tempo, a confeitaria de Patrícia prosperava tanto que ela já planejava abrir uma segunda unidade. O dinheiro da venda da casa de contagem, que inicialmente fora motivo de conflito, tornará-se a semente de sonhos realizados e de uma estabilidade financeira que trouxe paz ao coração de todos. Dona Helena tornou-se uma fonte de inspiração não apenas para os filhos, mas para toda a vizinhança. Suas pinturas começaram a ganhar destaque nas exposições da escola comunitária, e sua disposição para aprender coisas novas aos 75 anos era um lembrete constante de que a vida não termina com a aposentadoria ou com a idade avançada. Ela frequentemente dizia que a verdadeira velhice só chega quando se perde a curiosidade pelo amanhã, e ela, definitivamente, estava mais curiosa e entusiasmada do que nunca com o que o futuro reservava. A história da família Rodrigues, que quase terminou em tragédia num sítio isolado, encerrava-se como um testemunho de resiliência. Marcelo olhou para a mãe, que folheava o álbum com um sorriso sereno, e soube que a promessa de estar sempre presente fora cumprida. O amor incondicional provara ser a tecnologia mais eficaz de todas, capaz de reconstruir o que estava em ruínas e transformar a dor em um legado de cuidado e esperança. A gente salvou um ao outro, mãe, concluiu ele, recebendo em troca o olhar mais doce e grato que um filho poderia desejar. Dona Helena riu suavemente ao comparar a infância dos filhos, lembrando que Marcelo era um bebê risonho e fácil, enquanto Patrícia era um desafio constante que não dormia e chorava por tudo. Você era tão fofo, bochechas enormes, sempre rindo, não chorava quase nada, recordou ela, enquanto organizavam as fotos por ordem cronológica. Marcelo percebeu a beleza de ver a vida em camadas, capturada em momentos que iam desde o seu primeiro dia de aula, com uma mochila grande demais, até as formaturas e aniversários que moldaram quem eles se tornaram ao longo das décadas. Ao chegarem às fotos recentes, pararam em um registro do aniversário de 74 anos de Dona Helena, onde todos sorriam ao redor de um bolo iluminado. Quem diria que eu chegaria até aqui, não é? Comentou ela, com um olhar que misturava gratidão e surpresa. Marcelo assegurou que ela chegaria muito mais longe, ouvindo a mãe listar planos para o futuro, ver os netos formados, presenciar o casamento de Marcelo com Laura e, quem sabe, conhecer bisnetos. A conversa, antes leve, tomou um tom mais profundo quando ela voltou a mencionar o dia em que foi resgatada do abandono. Eu penso muito naquele dia. No quanto eu estava perdido e achando que seria meu fim naquele lugar horrível, confessou Dona Helena com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela destacou que a decisão de Marcelo de largar sua vida confortável em São Paulo para buscá-la mudou o destino de toda a família. Você não aceitou desculpas, simplesmente me tirou dali e mudou tudo, disse ela, reconhecendo que a coragem do filho permitiu que Patrícia superasse a culpa e que o distanciamento entre os irmãos fosse finalmente vencido, humanizando até mesmo o genro, Roberto.
Marcelo, também emocionado, afirmou que apenas fez o que qualquer filho deveria fazer, mas Dona Helena foi enfática ao dizer que nem todos escolhem o caminho do cuidado. É por isso que você é especial. Por escolher o amor ao invés da indiferença, afirmou ela, antes de um abraço longo e silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Eles terminaram de organizar o álbum e o colocaram na estante da sala, selando ali a preservação da história daquela família, que Marcelo fez questão de chamar de nossa história, um legado de superação e reconexão. Do lado de fora, o sol se punha sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas dentro do apartamento a luz era outra, a luz de uma segunda chance. Marcelo refletiu sobre o peso de suas escolhas e soube, com absoluta certeza, que cada sacrifício valeu a pena. Ele compreendeu que a vida não é feita de planos perfeitos ou carreiras brilhantes, mas das conexões genuínas que construímos e reconstruímos todos os dias com esforço e dedicação, escolhendo estar presente de forma emocional e verdadeira. O ato de cuidar tornou-se, para Marcelo, o maior propósito de sua existência. Ele percebeu que a conveniência de ignorar os problemas teria sido o caminho mais fácil, mas o caminho do amor foi o único capaz de devolver a dignidade à sua mãe e a paz ao seu próprio coração. Obrigado, mãe, por ter me ensinado valores e por ser quem você é, disse ele, abraçando-a mais uma vez. Dona Helena sorriu, iluminando o ambiente com a alegria de quem descobriu que o prazer de criar e educar os filhos fora sua maior realização. Naquele momento simples e perfeito, Marcelo sentiu que todo o sentido da vida estava resumido naquele afeto compartilhado. A existência continuaria com seus desafios e surpresas, mas a certeza de que agora estavam verdadeiramente juntos fazia toda a diferença do mundo. Eles não eram mais indivíduos isolados por mágoas ou distância geográfica, eram um núcleo sólido, uma rede de apoio mútua que se salvava diariamente através da presença e do carinho constante, enfrentando qualquer tempestade com serenidade. A trajetória de Dona Helena, de uma idosa esquecida em um sítio para uma mulher vibrante e amada, tornou-se o coração da Helena Tech e da nova vida de Marcelo. Ele via em cada sorriso da mãe a validação de sua empresa e de suas escolhas pessoais. A lição de que o recomeço é possível em qualquer idade tornou-se o mantra da família Rodrigues, inspirando não só a eles, mas a todos que conheciam sua história de resiliência e a forma como transformaram uma quase tragédia em um exemplo de amor prático. A história encerra-se com um convite à reflexão sobre a importância de não desistir daqueles que amamos. Marcelo e Helena provaram que o tempo pode ser um aliado da cura quando há disposição para o perdão. A gente salvou um ao outro, recordou Marcelo, lembrando-se da conversa na varanda. O ciclo de dor foi substituído por um ciclo de gratidão, onde cada domingo de almoço e cada foto adicionada ao álbum serviam como prova de que a família é um projeto que exige renovação diária e coragem para enfrentar as sombras. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com quem precisa de uma mensagem de esperança e recomeço, finalizou a narrativa, reforçando que desafios reais pedem pessoas reais que não têm medo de lutar pela dignidade de quem amam. O sol desapareceu no horizonte, mas a paz no apartamento de Dona Helena era definitiva. Eles estavam prontos para os próximos capítulos, sabendo que, independentemente do que viesse, jamais estariam sozinhos novamente. Até a próxima história, onde a vida real continuará sendo palco para as maiores superações.